Olá, seja bem-vindo a mais um programa O Despertar da Consciência. Estou na companhia de Sebastião Camargo. Tudo bem, Sebastião? E eu estou aqui meio reflexivo, introspectivo, sabendo se sou eu o ser psíquico ou o ser físico que está no comando de minha vida ou que está nos conduzindo neste instante. Mas como eu peço auxílio sempre, o telespectador que sempre nos assessora, esperamos nessa interação entre nós, da TV Mundo Maior, e o nosso amigo telespectador, que chegamos a um consenso. Mas, em primeiro lugar, gratidão eterna pela audiência, gratidão eterna à TV Mundo Maior, a todos os seus colaboradores, e a Deus, ao Cristo, a toda a espiritualidade que nos assessora neste momento. Muito bem, lembrando que você aí de casa pode também acompanhar o nosso programa, entre outros da TV Mundo Maior, através do nosso site tvmунdomaior.com.br. O tema do programa de hoje é o universo psíquico. Sebastião, vamos estudar então a interação entre o corpo físico e o perispírito, não é isso? Esse universo psicofísico, na realidade, ele abrange algo a mais. Quando a gente fala meio rapidamente, o que é o ser psíquico, o que é o ser físico? Então, quando nós falamos de psique, ou uns coloca como se fosse ter um acento, psique, mas é psíquica, humana, nós estamos falando, quando fala psíquico, da alma, que gerencia o universo perispiritual e físico. Então, ela vai manifestar mais intensamente no universo perispiritual, ou mental, emocional, perispiritual, e depois físico também. E como nós vimos em programas anteriores, Joana de Ângeles afirmar que o psiquismo humano tem a idade do universo, mas a psíquica humana não, porque a alma encarnada tem um pouco menos de idade do que esse psiquismo que sintetiza, em tese, o espírito imortal, o self imortal, como ela menciona. Então vamos entender melhor esta alma que vai atuar no universo mental, que vai manifestar-se através do universo perispiritual para aprimorar essas emoções, que são aquelas experiências do ser humano ou que compõem o ser humano, e vamos ver como isso reflete no físico e definir o caráter dessa personalidade que vai comportar-se agora no contexto. Então, como ela vai reagir ou agir ante as adversidades, as pessoas não gratas que nós falamos, conforme vai aparecendo em seu cenário. Podemos entender então que o universo psicofísico é a relação da nossa psique com o nosso corpo físico. E o universo mental, emocional, perispiritual, também. Sebastião, no livro A Gênese, no capítulo 14, item 7, tem uma citação que diz assim: o corpo perispíritico e o corpo carnal se originam do mesmo elemento primitivo, o fluido cósmico. Ambos são matéria, ainda em dois estados diferentes. Podemos então deduzir que ambos têm funções semelhantes? Semelhantes, embora muito diferenciadas até certo ponto. Então, quando nós percebemos que o perispírito é uma via de mão dupla, porque tem a linha ou o estágio de condensação e depois o de sublimação. Então, por meio do universo a quem nominamos duplo etérico, nós condensamos este fluido cósmico e individualizamos esse perispírito para condensarmos a energia para a formação dos átomos. Esse perispírito é o que, de fato, atraímos do meio onde vamos reencarnar. Porque o outro que promove, ele já vem conosco e elementos outros podem ser promovidos para ele, mas nós chegamos aqui com ele pronto. Então nós vamos pegar no meio o que nós chamamos de duplo etérico, que é a energia que vai condensar o fluido cósmico ou universal com o auxílio da mente, dos centros de forças e transformá-los em fluidos mais apropriados, que nós chamamos de princípios vitais, e adensando-os, formamos os átomos para a elaboração do universo físico também. Então a alma encarnada, essa psique humana, ou a parte que vai representar a gerência desse universo chamado personalidade, então ela vai construir primeiro através
do seu padrão vibracional que ela traz do espírito, esse universo de mão dupla, ou esse duplo ser, que é composto de princípios vitais e fluido vital. Os princípios vitais vai transformar-se nos átomos que, ao unir, forma o oceano do fluido vital, elemento no qual o corpo físico será moldado, ou a partir dele. E ambos, por ser originários do fluido cósmico, têm funções diferenciadas. Esse universo perispiritual, ele é menos experiente do que o próprio corpo físico, porque ele vai gerar os elementos que compõem o corpo e vai manter esse corpo em harmonia. E a função dele é isso. Agora, as energias desse psiquismo físico ou desse corpo biológico, ao ser nutridas por esses princípios vitais, mantidas dentro desse oceano que nós chamamos de fluido vital, ela vai trabalhar esses elementos retardatários e transformá-los em energia vital, que é o elemento que organiza e mantém essa vida. Ele já existe no espírito, mas a cada tarefa que se cumpre, ele vai somatizando valores e ampliando possibilidades, porque a cada atitude nós condensamos princípios vitais a partir da transformação da estrutura do fluido cósmico e adensando, transformando em elementos que gerem nutre e depois em elementos que organiza e mantém e mais tarde em instintos, sensações, emoções na linha de ascensão. Assim, então, nós podemos incluir nessas funções a respiração, a alimentação, até a circulação de energia? Isso tudo é semelhante, só que no plano físico nós temos aqui a sexualidade, temos os órgãos genitais para a troca de hormônios físicos. Perispiritualmente falando, esse mecanismo seria diferenciado, não teria em planos mais sutis a relação do ato sexual em si, mas a troca de hormônios psíquicos permanece, já que aqui ela se dá por meio das carícias desse contato afetivo. E isso permanece no plano espiritual, nos planos mais sutis. Se for falar de planos mais densos, vai ser quase igual por aqui. Então, o sistema respiratório permanece, nós vemos, basta olhar na colônia Nosso Lar, que a maioria dos seres que lá habitam, os mais conscientes e harmônicos, já se alimentam só por meio da respiração. Um mecanismo mais apropriado, mais sofisticado em relação ao nosso organismo físico. Se aqui o sistema respiratório físico canaliza de 70% a 75% da energia que necessitamos para nutrir o nosso corpo físico, lá ele pode chegar a 100%. Então nós vemos as diferenciações, embora tudo que existe no físico existe também no perispírito, já que é ele que o orienta. Só que com algumas modificações na área de nutrição, na área de reprodução e assim por diante. Mas, então, o carinho que nós temos aqui com atos físicos ou sexuais, digamos assim, eles também vão continuar no plano físico? No plano espiritual? Ele permanece. Os vínculos que se cria aqui com a energia sexual, eles podem perpetuar. Só que aqui existe o ato físico. Então, o ato sexual fisicamente para a troca de hormônios físicos. Uhum. Lá, só de estarmos juntos, esses hormônios psíquicos já se permutam com facilidade. Então, eu posso unir-me com a alma fora do plano físico e trabalhando juntos por amor ao semelhante, nós já estamos tendo o nosso êxtase. Não precisamos mais do ato físico. Só do ato de servir, duas almas afins que se unem para um objetivo comum, elas já se realizam mesmo sem ter o ato físico, que já não há mais necessidade. A troca de hormônios psíquicos criam vínculos e laços afetivos que vai perpetuando esses laços na composição da nossa família espiritual. Sebastião, se o universo físico ele é patrimônio do espírito e nele estão as virtudes do céu, por que nem sempre ele consegue manter a harmonia deste conjunto? Então, no programa passado, nós vimos sobre o ser humano, a alma encarnada, a personalidade e os seus veículos de expressão. Então, na realidade, se falarmos em sentido profundo,
a semelhança do que informa André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu, nós podemos imaginar que o corpo físico é o patrimônio do perispírito, do espírito. Mas se analisarmos numa outra vertente, veremos que não é tão exatamente assim. Porque nós estamos conquistando dois universos diferenciados, o universo perispiritual e o universo biológico, para transformá-los em parceiros permanentes de nossa realidade espiritual. Então, nesse sentido, você pode dizer, o corpo físico ainda não é esse patrimônio do espírito, ele está tentando conquistá-lo. Assim que ele tiver um plano de promoção, de carreira, que nós falamos no popular, e terá a ideia de transformá-los em partes integrantes da sua realidade perispiritual, aí ele vai começar a entrar na nossa frequência vibracional e facilitar essas experiências do espírito. Mas enquanto esse espírito não trabalhar mais detidamente na compreensão das necessidades, a promoção desses universos e a harmonia entre eles, ele não consegue executar. Porque o corpo físico, em tese, ele é fruto do meio. Quando morre o nosso corpo, ele vai participar da formação de outros corpos. E só de imaginarmos que as energias que estão no nosso corpo já participaram de outros corpos, minerais, vegetais, animais, pré-humanos e humanos, podemos ter células no nosso perispírito ou no nosso corpo físico, para ser mais exato, conforme Kardec anota na questão 1011 do Livro dos Espíritos, que pertenceram a seres primitivos. E nos alimentos que estamos recebendo agora, moléculas de seres que conhecemos. Então, as dificuldades do espírito em gerenciar esse universo é por desconhecimento do mesmo, das suas necessidades reais, de onde ele veio, e essa parceria consciente para que ambos se promovam e não só um em detrimento do outro. Tá bom, Sebastião. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.